Nem toda reação exagerada é sinal de fraqueza. Muitas vezes é uma dor não cuidada. E a gente não reage ao que está acontecendo agora. A gente reage a uma dor lá de trás da nossa vida. Muitas vezes a gente não está agindo perante uma situação, mas sim reagindo. E a gente vive reagindo ao que essa dor traz pra gente. Muitas vezes, um não, uma dor, um olhar torto de uma pessoa em você não dói tanto por esse ato em si, mas porque isso aponta em você, chega em você num lugar de dor, de um trauma lá do passado. E eu vi um vídeo esses dias no YouTube e me marcou muito. Era um motorista e um carro veio e fechou ele bruscamente. Ele tava cantando e filmando, né, assim, aquelas filmagens de segurança, e ele continuou cantando. Então, ele continuou seguindo normalmente, não buzinou, não teve nenhuma reação ríspida. E eu fiquei pensando, nossa, qualquer outro motorista nessa situação buzinaria, falaria palavras feias ali no trânsito. Mas ele teve uma reação proporcional. E muitas vezes nós temos reações desproporcionais, temos reações totalmente fora da curva, porque afeta em nós ali, vem em nós um trauma. E nós precisamos trazer à consciência esses padrões. Quando nós trazemos para a consciência, nós precisamos começar a identificar essas reações desproporcionais, essas reações exageradas, esse medo, esse falta de apego, esse dizer sim para todo mundo, tentar salvar as pessoas. Tudo isso precisa nos mostrar aonde temos que tratar, onde temos que cuidar. Quando uma dor não é cuidada, ela vira uma espécie de filtro e tudo passa por ela. Todas as nossas experiências passam por ela. E a gente vive a nossa vida inteira se defendendo de coisas que nem sempre são ataques. E se esse vídeo fez sentido pra você, permaneça aqui. Porque olha, eu vou te falar, hoje tudo cooperou para eu não conseguir gravar esse vídeo, mas eu estou aqui, firme e forte, então continue aqui. Se a minha voz estiver um pouco rouca, eu tô toda machucada aqui porque eu tô extremamente gripada, com o corpo ruim. Aqui na minha cidade choveu muito hoje, mas eu falei, eu preciso gravar esse vídeo. Então vamos continuar. E uma das verdades mais difíceis da gente entender é que o problema não é o que uma pessoa causou em você, mas o que aquela situação passa a governar na sua vida. Por exemplo, na sua infância você sofreu muito com um trauma que abalou muito a sua vida. O problema em si não é aquele trauma, que aqui eu repito, ele é muito sério na sua vida, mas sim que ele começa a governar. Ele começa a governar seus relacionamentos, a sua forma de agir, o seu apego ou o seu desapego com as pessoas. E algumas dores, elas acabam virando a nossa identidade. Você ouviu muito quando você era criança que você é chata, que você é feia, que você não calava a boca quando criança. E isso aí fica marcado em você como uma identidade. E algumas feridas, elas viram reações automáticas. Por exemplo, não confio mais, não amo mais, eu não me entrego mais, ou eu confio demais, ou eu amo demais, ou eu nasci assim, eu vou morrer assim. Deus, ele não quer só o controle, ele quer curar você. Deus não quer apenas o seu comportamento em si, ele quer tratar toda a raiz de dor que tem, porque não é o que aconteceu com você, mas sim o que aquilo está governando na sua vida. É claro que alguma pessoa que te fez um mal grande, a gente não tô aqui para passar pano para o que você sofreu, para o que fizeram com você, mas sim para te dizer que todas essas reações desgovernadas que você tem partem desse lugar de dor. E Deus, ele não te chama para ser forte o tempo inteiro, ele te chama para ser inteira. Por isso que um dos meus primeiros lemas aqui para esse canal é por inteira, porque o Senhor nos chama para ser inteira. Apesar de estarmos despedaçadas com a correria, com os traumas, com as dores, apesar disso, o Senhor nos chama para ser por inteiras para Ele. Salmo 147 diz assim: Ele cura os quebrantados de coração e trata as suas feridas. Ele cura aquele que se quebranta. E como eu disse, a gente precisa trazer a nossa memória, a gente precisa tomar consciência dessas nossas reações para então darmos lugar para o Senhor trabalhar em nossas vidas. E agora eu vou trazer 5 passos práticos para você sair desse lugar de dor e começar o seu processo de cura. O primeiro, pare de se julgar pelas suas feridas. Você não é uma filha abandonada, você não é uma mulher que nunca foi amada, você é filha amada do Senhor. Se julgar apenas aprofunda mais ainda a ferida que você tem, reforça para o seu subconsciente que você é aquilo e você não é aquilo.
E a cura começa quando você começa a se olhar com um lugar de compaixão. Realmente você tem esse trauma, você tem isso para cuidar na sua vida. Então, a partir daí, você começa a se curar. 2. Nomeie a sua dor. Aquilo que você não nomeia passa a te controlar. Quando foi a primeira vez que eu senti isso? Quem fez isso comigo? O que eu aprendi sobre mim nesse dia que aconteceu isso comigo? Então você precisa nomear os seus sentimentos, nomear as coisas que estão te acontecendo, os seus pensamentos, porque os nossos pensamentos geram os nossos comportamentos. 3. Desvincule o seu passado do seu presente. Você não é mais aquela criança que busca e anseia pelo seu pai ou pela sua mãe. Você já é uma pessoa adulta que está pronta para dominar a própria vida e controlar as suas emoções. Você não precisa estar mais nesse lugar de dor. Ai, tá difícil. Mas nós vamos conseguir. Peraí. Ai, melhorou. E desvincule, então, o seu passado do seu presente. Nem toda correção é rejeição, nem toda dor é abandono. Nomeie. Ai, peraí. Tô bem. Por favor, se esse vídeo tá fazendo sentido pra você, curta e comenta aqui, porque tá sendo tenso gravar com essa gripe. Nem toda frustração é rejeição divina. Nomeie o que você está sentindo. Você precisa trazer a claridade, trazer ao seu consciente. Não empurre para debaixo do tapete. Como eu já falei aqui em alguns vídeos, depois você dá uma olhada aqui, sobre alimentação, por exemplo. Muitas vezes a gente tem traumas, a gente tem problemas com a alimentação e a gente fica, não, eu só tenho um metabolismo lento, não, porque eu não consigo fazer atividade física. E a gente não nomeia, a gente não assume que tem uma dificuldade, a gente não assume que tem um trauma. E a gente precisa trazer a claridade, a gente precisa olhar para as nossas dificuldades. 4. Convide o Senhor para o lugar que você exatamente evita. Por exemplo, você tem um trauma na sua área emocional, comportamental, de relacionamento interpessoal. Convide o Senhor para aquele lugar. Se você é uma pessoa que se depende, né, muito dos outros, convide o Senhor para aquele lugar. Se você tem um trauma em relação à alimentação, convide o Senhor para aquele lugar. Um trauma em relação ao seu pai, à sua mãe, convide o Senhor para aquele lugar. Não evite. E a gente costuma levar o Senhor para as áreas da nossa vida que estão mais organizadas, não é mesmo? Mas o Senhor quer ir para onde está bagunçado, o Senhor quer nos ajudar a organizar, Ele quer nos restaurar por inteiras. Ore pedindo força, ore pedindo cura, ore para o Senhor te ensinar a lição que Ele quer que você aprenda sem você quebrar tanto a cara. Nossa, quando eu percebi isso na minha vida, fez assim, ó. Porque o Senhor, Ele quer nos ensinar algo, mas muitas vezes a gente fica cego e não quer enxergar o que o Senhor quer nos ensinar. Por isso, peça ao Senhor que te ensine o que você precisa aprender, que você veja, porque muitas vezes a gente não fica vendo, a gente fica com a visão tampada e não enxerga. 5. Escolha agir e não reagir. E aqui, meu amigo e minha amiga, está o ouro. Reação é automática, resposta é consciente. Quando a gente só fica reagindo às coisas, a gente perde tanto, de forma inigualável. Tanto que a gente perde, porque a gente fica só reagindo, e a gente não se cura, a gente não ajuda os outros a se curarem. E a cura, ela dá um lugar para você escolher se você quer agir ou reagir. Você precisa ter essa decisão. Você precisa escolher, como aquele motorista que eu disse lá atrás, ele escolheu seguir a vida dele, não reagir àquele impedimento no trânsito, ficar doido, gritar. Não, ele decidiu fazer uma escolha consciente. Você não é a sua ferida, você não é a sua reação. Você é alguém em processo de cura. E quando Deus cura a raiz, as reações perdem o controle e a paz começa a reinar na nossa vida. É tão difícil viver uma vida sem paz, não é? Nossa, você acorda, já tem dificuldade, acorda, já tem problema, acorda, já tem dificuldade, acorda e você já se sente sozinha, já se sente excluída daquele relacionamento, você já se sente segura. É tão difícil viver uma vida sem paz e o Senhor não quer que nós vivamos uma vida sem paz. Ele quer nos dar a paz, Ele quer nos dar o melhor lugar.
Pai, isso você precisa aceitar. Então, se esse vídeo fez sentido pra você, curta, comenta, me conta aqui se fez sentido, se você precisa do Senhor na sua vida, ore ao Senhor para que Ele te dê a cura que você precisa. Curta, comenta, me siga. Eu tenho alguns outros vídeos aqui no canal sobre o processo de autodesenvolvimento, sobre cura, sobre maternidade, sobre compulsão alimentar. E eu não ia fazer isso, não está aqui no meu roteiro, mas eu quero orar com você. Vamos orar? Pai querido e santo, esteja com essa pessoa, Senhor, que estava nesse vídeo agora. Eu não sei, Senhor, o que essa pessoa passa, mas só o Senhor sabe, meu Deus. Por favor, esteja com essa pessoa, Senhor, ensinando a essa pessoa, Senhor, a lição que procura, Senhor, que precisa, Senhor. Que, Senhor, esse meu ouvinte, possa, Senhor, aprender essa lição, Pai. Por favor, dê discernimento, Senhor, e muito, muito obrigada. Eu não sei, Senhor, o propósito que o Senhor tem com este vídeo, mas o Senhor sabe, Pai. Faça a tua obra. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Se esse vídeo foi pra você, curta, comente e compartilhe. Tchau!